Silvia Sacramento. Ela vai falar sobre ginástica rítmica. Boa noite, Silvia. Obrigado por você ter vindo ao Sexta do Esporte. Obrigada pelo convite. Como é ginástica rítmica? Como é que funciona isso? A ginástica rítmica é um esporte que foi criado para a mulher. Desde o final do século XIX, então, como a ginástica era mais voltada para a formação de soldados, era uma coisa mais militar, ou então mais para o lado da saúde, não tinha muita prática das mulheres. As mulheres normalmente faziam balé. E aí foi criado um método de ginástica para atender também as mulheres, né? Misturava a dança, o teatro, os métodos de ginástica mais antigos. Então essa mistura veio sofrendo transformações ao longo do tempo e é o que a ginástica rítmica é hoje. Teve vários nomes: ginástica moderna, ginástica feminina, ginástica rítmica desportiva. Tirou o desportiva e agora é só ginástica rítmica. É um esporte olímpico? É um esporte olímpico. Inclusive nós temos aqui uma baiana, Marcela Menezes, competiu na Olimpíada de Pequim em 2008. Foi a única ginasta do Norte e Nordeste na Olimpíada, integrando a seleção brasileira de conjuntos. Então a Bahia, ela é forte na ginástica rítmica? A Bahia, no momento, ela está passando por um processo de renovação. Devido à falta de estrutura, de ginásio, de equipamentos, de ter eventos aqui no estado, eu acho que poderia estar melhor. Nós só temos 2 clubes praticamente participando das competições oficiais. Temos várias escolas, o número de praticantes é muito grande, mas assim os clubes e as escolas não têm condição de se filiar à federação devido a várias questões, né? Mas assim, nós temos boas ginastas, temos ginastas potenciais que podem ser trabalhadas, poderíamos dar uma atenção melhor e nós poderíamos estar desenvolvendo muitos talentos. Qual é a média de idade de um praticante de ginástica rítmica? Olha, pode começar a partir dos 3 anos, de uma forma lúdica, até mais ou menos uns 7, 8 anos. Depois a gente começa um treinamento mais intensivo. Mas assim, a formação de uma ginasta demora em média de 7 a 8 anos. Não é um trabalho de uma hora para outra. Entendi. Tem que respeitar os limites do corpo. São 5 provas: corda, arco, bola, massas e fita. A ginasta tem que saber, tem que ter domínio desses 5 aparelhos. Isso leva muito tempo, porque tem a dança, tem a parte do balé, tem a ginástica propriamente dita. Então, dominar todos esses fatores, o manejo do aparelho, isso demora muito, leva muito tempo. E tem ginastas que não têm perseverança, não têm paciência, assim como as famílias também não. Entendeu? Então, é um esporte caro? É um esporte caro. Os aparelhos normalmente são importados do Japão, entendeu? Muitas mães compram os aparelhos na França, em Paris, e aí é dispendioso. Ou mandar buscar, ou quem vende aqui no Brasil também tem que pagar as taxas de importação, os aparelhos são muito caros. Entendi. Hoje, o que é que você acha que falta para que o esporte realmente alavancasse aqui na Bahia? Nós teríamos que ter um centro de excelência, mas também incentivar o esporte na base. Incentivar mais eventos para as escolas, para os clubes, festivais, fazer com que as crianças participem e vejam esses eventos. A Federação Baiana de Ginástica faz um evento no início do ano, o Tapete Mágico, onde tem a participação de quase 600 crianças. Então isso mostra a força do esporte. Praticantes tem muitos, mas nem todas continuam, justamente por ser caro, ter pouco centro de treinamento, entendeu? O espaço que precisa para se treinar tem que ser amplo, tem que ser tipo um galpão, um ginásio. O pé direito tem que ser alto, não pode ser uma sala baixa, como é o caso de artes marciais. Você pode ter uma sala ampla com pouca altura, mas na ginástica rítmica não. Precisa de ter de 6 a 8 metros para que as meninas possam lançar e recuperar os aparelhos. Entendi. Então esses espaços para um clube pequeno, alugar um espaço desse é muito caro. As mensalidades cobradas não compensam, entendeu? Não dá para cobrir os custos. E aí a gente termina improvisando. O Gym Clube mesmo, que é o clube
que eu coordeno, o nosso clube, a gente treina numa quadra de squash, que é 9x6, quando na realidade a área oficial é 13x13. Entendi. Entendeu? Mas você falou que tem 2 clubes hoje que tem essa prática aqui. Quais são os clubes? O Gym Clube é o clube que eu coordeno, é o meu clube. Fica onde? Funciona na Rua Marechal Floriano, na Academia Tony Granjo. Nós alugamos um espaço lá na Academia Tony Granjo. Ele cedeu o espaço assim, com preço mais acessível, para que a gente pudesse se instalar lá. E o outro clube? E o outro clube é o Gorba, que funciona na Associação Atlética Banco do Brasil, lá no bairro de Piatã. Esses 2 clubes são mais atuantes, mas assim, nós temos várias escolas, Colégio São José, a cidade de Sabem, Camaçari, temos a Prefeitura de Madre de Deus também, que tem apoiado muito. A Prefeitura de Eunápolis também tem uma equipe também muito boa. Aqui, muitas escolas têm muitos praticantes, mas assim, a gente percebe que nem todas continuam. Chega um determinado momento que desistem, principalmente quando chega no ensino médio, que a prioridade para a família é o vestibular. É como se fazer o esporte, praticar a ginástica não é uma coisa importante na vida das pessoas. São poucas as atletas que são mais determinadas e enfrentam a família, ou que a família apoia e, vamos dizer assim, deixa o vestibular esperar mais um pouco e seguem a carreira de atleta, né? Aqui existe uma urgência muito grande de que o adolescente tem que fazer vestibular com 17, 18, 19 anos. Então, muitos, quando estão amadurecendo na modalidade, interrompem a carreira porque precisam passar no vestibular. Entendi. Conquistar uma vaga. Um esporte que foi desenvolvido justamente para as mulheres. E não podemos deixar de falar com relação ao emagrecimento, né? É uma modalidade que emagrece, então se uma pessoa estiver fora do peso e quiser entrar numa academia, vai dar esse resultado? Olha, a prática da ginástica rítmica, ela acontece mais na faixa criança e adolescente. Aqui na Bahia nós não temos a ginástica rítmica para a idade adulta. Normalmente quando chega a 18, no máximo 21, 22 anos, as meninas já estão saindo. Então o objetivo é mais esportivo, não tem esse objetivo de emagrecimento, mas tem muita coisa da ginástica rítmica que favorece essa prática. Inclusive muitas mães das alunas, as mães das crianças, as mães mais novas, elas ficam também encantadas, elas querem praticar, mas realmente o dia a dia não deixa. Eu já tentei formar turma para adultos, mas passa 1 mês, 2 e depois não dá certo. Aí a gente tem que desistir. Você também é professora universitária e você está inserindo, através de estudo, a ginástica rítmica. Me fala um pouco desse seu projeto. Eu sou docente na Universidade Estadual de Feira de Santana, no curso de Educação Física. E lá eu fui mentora do projeto de extensão, que chama Projeto Estrela Menina. Esse projeto tem 2 ações. Uma ação é auxiliar as professoras de escola pública, particular, professores de balé, de dança, que queiram trabalhar com a GR. Aí durante o ano nós ministramos curso de oficinas de ginástica rítmica, aula de manejo de aparelhos da ginástica, ajudamos a fazer o planejamento das escolas. E a outra ação é que as meninas que moram no entorno da universidade, elas fazem aula de ginástica rítmica dentro da UFS. E quem ministra essas aulas são os acadêmicos de educação física. Isso possibilita que eles conheçam mais a ginástica, tanto as crianças quanto os acadêmicos, porque eles acham que a ginástica rítmica é uma coisa muito difícil. E aí, quando você traz esses acadêmicos para ministrar as aulas de ginástica com as crianças, você está favorecendo tanto o exercício da docência que eles vão enfrentar futuramente, como acabar esse mito de que a ginástica rítmica é uma coisa de elite, entendeu? Que é só feminina, porque ela foi criada para a mulher, mas hoje em dia nós temos muitos praticantes do sexo masculino. Então nós temos assim vários meninos aqui na Bahia que já praticam a ginástica. E a federação fez um evento já com a participação dos meninos também. Hoje, para ensinar ginástica rítmica, precisa ser professor de educação física? Qual é a formação dele? Tem que ser graduado em educação física, tá? A licenciatura em educação física é fundamental porque é uma preparação que tem que ter muita responsabilidade. A ginástica rítmica tem exercícios que não são considerados anatômicos, por exemplo, uma grande amplitude articular, as meninas fazem exercícios pré-acrobáticos e envolve
fisiologia do exercício, envolve condicionamento físico, envolve muita coisa que precisa realmente de uma formação mais científica. Não é só pegar um vídeo na internet e reproduzir. Tem várias aulas na internet, de treinamentos, de muita coisa. Então não é só pegar um vídeo, tem que saber o que é que está fazendo, por que está fazendo, como é que aquilo está contribuindo no desenvolvimento da criança. Porque tem crianças que praticam porque querem ser atletas de alto nível, mas tem outras que praticam por praticar, como uma opção, uma atividade de lazer. Muitas chegam para, eu não quero competir, a gente precisa respeitar isso, entendeu? Tem umas que chegam e já dizem, eu quero ser campeã, eu quero ir para a Olimpíada, enquanto tem outras que dizem, não quero competir, não me inscreva na competição que eu não quero participar. Isso é uma coisa que precisa ser respeitada. O esporte auxilia muito no desenvolvimento da criança e ela não pode sofrer pressão, porque às vezes a pressão é do técnico, às vezes a pressão é da própria criança, ou então às vezes a pressão é da família. Às vezes a criança não quer praticar e a família coloca de qualquer jeito. Às vezes a criança quer, a família não apoia. Às vezes a criança tem talento, não tem vontade e o técnico está ali também pressionando. Então precisa ver todo esse contexto. A primeira coisa para ter uma campeã de qualquer modalidade é o atleta querer. Se o atleta não quer, não adianta. Pode ser o melhor técnico do mundo, a família pode dar todo o apoio, comprar todo o material necessário, não adianta. Entendi. Silvia, você entrou primeiro na educação física ou na ginástica rítmica? Como foi o seu penetrar nessa área? Eu comecei a ginástica rítmica no SESI. Na realidade, primeiro eu fiz natação. Então, eu nadava, participei assim até de alguns campeonatos, mas um dia eu cheguei, a piscina estava em manutenção. Aí eu sentei no ginásio, como não teve aula da natação, e fiquei assistindo aula de GR. A partir desse dia eu não voltei mais para natação. Eu pedi para me inscrever na GR e aí eu fiquei na GR, saí da natação, pratiquei dança e GR assim simultaneamente, e depois a ginástica rítmica vem mais ou menos desde 13, 14 anos. E eu pratiquei até os 24 anos. Mesmo até ter 2 filhos, eu ainda competia. Aí depois eu fui fazer, eu fiz o curso de educação física na Católica, fiz o vestibular, estagiei no próprio SESI, no lugar que eu treinei. E a partir daí eu fui monitora, tanto da Universidade Federal da Bahia, quanto da Universidade Católica, com a professora Cacilda. A minha técnica é a professora Maria Elisa, que hoje é a presidente da federação. E depois desse estágio, eu praticamente já trabalhava. Mesmo na época da faculdade, eu já estava estagiando e já consegui algumas escolas e daí não parei mais. Quem quiser o contato com a federação, como é que, você sabe o site, o telefone, como é que, quem quiser hoje entrar em contato com a Federação de Ginástica Rítmica, como é que faz? O telefone é 3321-2624, da Federação Baiana de Ginástica. Tem um site? Tem um site, fbgba.gov.br, não, desculpe, fbga.com.br. Pronto. Isso. E quem quiser falar com você, tirar outras dúvidas, treinar na sua academia, como é que entra em contato com você? Sempre que uma família liga querendo matricular a criança, eu sempre deixo fazer uma aula experimental. Certo. Porque assim, as pessoas confundem muito a ginástica rítmica com a ginástica olímpica. Certo. Vão lá pensando que a ginástica que tem a trave, de equilíbrio, sabe, a barra simétrica, e chegar lá não é nada disso. Então eu sempre deixo que a criança faça 1 ou 2 aulas sem compromisso, para que a família conheça o espaço. Porque sabe que a ginástica rítmica é para ser praticada num ginásio. Então, como o espaço que eu utilizo é menor, eu justamente deixo que a família observe e aí, se quiser aceitar as condições que o Gym Clube oferece, tudo bem. Entendi. E assim, nós em 1 ano e meio, nós passamos de 10 crianças para 40. Foi um crescimento muito grande. Eu tenho recusado alunas para determinados horários, porque a procura é muito grande, entendeu? E essa questão de deixar a aula experimental é justamente para que a família possa perceber isso. Tem uma vivência, né? Exatamente. E qual é o seu contato? Tem um site, o telefone, o e-mail? Nós temos uma página na rede social, no Facebook, certo, que é Gym Clube mesmo, GYM Clube. Certo. Lá tem fotos, tem todas as informações. Nós estamos montando agora os horários
para 2015, já vamos abrir uma turma de 3 a 5 anos, porque nós não tínhamos essa faixa etária, mas a procura foi tão grande que a gente resolveu abrir para essa faixa etária também. A Academia Tony Granjo, ela funciona na Rua Marechal Floriano, número 60, no bairro do Canela. Tá? O telefone da academia é 33366565. Tá joia. Eu queria lhe agradecer imensamente, em primeiro lugar, por nos esclarecer um pouco sobre a ginástica rítmica, né? Segundo, para saber que a ginástica rítmica hoje está crescendo, indo para as universidades, né? É um esporte olímpico? É um esporte olímpico. Esporte olímpico, teremos aí tantas possibilidades e queremos ver os baianos aqui participando e ganhando. A seleção brasileira treina aqui em Aracaju, o centro de treinamento é em Aracaju, aqui perto. E as meninas, elas ficam alojadas numa casa, né? Estão se preparando agora para a Olimpíada de 2016, vão enfrentar várias etapas de Copa do Mundo agora. Então, assim, é bom sempre estar ligado, prestando atenção, para que a gente possa apoiar essas meninas e a ginástica crescer cada vez mais. Volte aqui sempre que quiser, tá certo? Eu agradeço o convite. Nós sempre finalizamos com a frase do entrevistado. Então, eu queria saber qual é a frase que Silvia Sacramento vai finalizar esse bloco. Bom, uma frase que eu gosto muito, inclusive eu vi essa frase com uma pessoa da área de judô, quem tem medo já está vencido. Então é uma frase assim, que eu respeito muito. Então quando você vacila muito para fazer uma coisa, é sinal de que você já não está confiante. E eu acho que você deixar o medo de lado é o primeiro passo para que você tenha sucesso.